E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre a independência da Ásia e da África, só que assim, de uma maneira bem breve, bem generalizada, tá bom? Aspectos gerais desse processo, desse período aí, que equivale ao mais ou menos ao período da Guerra Fria, né? A nata das independências acontece na época da Guerra Fria. Vamos lá. Tá. Para eu falar da independência da África e da Ásia, a gente tem que relembrar quando que esses continentes passaram a se tornar dependentes, então. Bom, volta lá para o passado. Vocês viram que determinados pontos da África, né, foram colonizados desde o século XVI, mas a maior parte dos países africanos foi colonizada no século XIX, na época do imperialismo ou neocolonialismo. Lembra? As potências europeias exploravam a Ásia e a África para retirar matéria-prima, né? Para levar essa matéria-prima para a indústria. Isso é metade para o final do XIX, começo do XX, ou seja, aproximadamente um século aí de neocolonialismo explorando a África e a Ásia. Aí vocês viram o que acontece, Primeira Guerra acontece, Segunda Guerra, Ásia e África na mão dos europeus. E agora, com o fim da Segunda Guerra, não é? Essas questões de dependência e independência da Ásia e da África passam a ser questionadas pelos africanos, pelos asiáticos. E então, quando acaba a Segunda Guerra, começa um processo de independência da Ásia e da África, no mesmo momento que está acontecendo a Guerra Fria. Não é? Então vocês vão ver que tanto os Estados Unidos tinham interesse por essas independências, porque os Estados Unidos queria angariar a simpatia desses países africanos e asiáticos para si, Estados Unidos, quanto a mesma coisa a União Soviética. Não é? Então muitas vezes eles eram simpatizantes pela independência desses países africanos e asiáticos. Não é? Porque eles queriam que esses países africanos e asiáticos fizessem parte dos seus blocos. Não é? Mas enfim, então começa um processo depois da Segunda Guerra de descolonização da Ásia e da África, de descolonizar desde a época do imperialismo, né, que vocês viram que está colonizado. Aí a gente vai ver aqui de forma muito genérica e breve alguns exemplos, não é? Tem mais exemplos, né? Eu não coloquei aqui, por exemplo, a África do Sul, que eu acho que merecia uma aula exclusiva só para ela, né? O Mandela, Nelson Mandela, tal. Mas enfim, aqui vai ter exemplos como Argélia, Quênia e Congo na África e Indochina e Índia na Ásia. Sendo que a Indochina, ela não existe mais hoje, né? Século XXI. Na época, o que era a Indochina? É aquilo que hoje a gente chama de Vietnã, Laos e Camboja. Né? Era uma coisa só. Mas vamos lá. De uma forma breve, África. Para nas datas, né? Década de 50, né? Principalmente, comecinho de 60. No caso da Argélia, a FLN, Frente de Libertação Nacional, passa a lutar contra quem colonizou a África. Desculpa, a Argélia. Ou seja, os franceses, chamados pelos africanos pelas pessoas da Argélia, de pés pretos. Pés pretos, imagino, por causa das botas dos militares, né? Então começa uma série de movimentos defendendo a liberdade, teoricamente, né? Defendendo a liberdade, a libertação. Eles se organizam nessa frente de libertação, passam a promover movimentos, pequenos movimentos militares que vão ganhando força contra os franceses. Os franceses que já estão desgastados pelos resultados da Segunda Guerra vão abandonando e reconhecendo a independência da Argélia. Isso
de franceses estarem desgastados não é uma exclusividade só da França, né? Só dos franceses. Também é dos demais países que saíram da Segunda Guerra, né? Inglaterra, por mais que tenham vencido a guerra contra a Alemanha, foram desgastados. Então, alemães, belgas, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, todos esses países que tinham pego a sua porção de terra na África estão enfraquecidos e não estão se dedicando tanto para tentar manter, continuar mantendo esses países africanos e asiáticos sob sua dependência ainda, não é? Enfim, então para todos os países, para todos os países da África possuem mais ou menos essa característica, né? No caso do Quênia, então, uma etnia chamada Kikuyu, né, passa a predizer temas relacionados ao nacionalismo e à libertação. Eu vi aqui o termo, uma organização clandestina chamada Mau Mau passa a fomentar e a ganhar corpo nesse movimento nacionalista de libertação do Quênia. Surge a liderança do Jomo Kenyatta e eles passam então a fazer o que os outros países estão fazendo, né? Encarar, nesse caso, os ingleses em forma de batalhas, se necessário, até que os ingleses reconhecem a independência. Tem as datas aí, né? 62 na Argélia, 61 no Quênia e tal. No caso do Congo, ao longo da década de 50, por isso que eu pus essa vírgulazinha aqui, né, em cima, surge de novo um movimento nacionalista, dessa vez liderado por um indivíduo chamado Lumumba, né? E nesse caso contra os belgas. Mais ou menos o mesmo perfil, todos esses movimentos, né, de libertação africana. No caso da Ásia, a gente colocou dois modelos aí, a Indochina, que são os 3 países, né, e a Índia. Então, assim, no caso da Indochina, a Indochina ela foi dominada por vários povos, vários países, né? Mas os dois desse período de começo de século XX que disputam a região, que é uma península, né? São os franceses e os japoneses ali. Porém, quando acaba a Segunda Guerra, a Indochina ainda está na mão dos franceses. E surge um movimento nacionalista de libertação da Indochina, conduzida por um líder chamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era vietnamita, não é? A partir de uma série de batalhas, série de lutas e conquistas, os franceses abrem mão, reconhecem a independência da Indochina. Com o tempo a Indochina ela é separada e surgem esses 3 países a partir daquela península da Indochina. Tudo isso sob liderança do Ho Chi Minh, então. E a partir dali, 3 países independentes. Tá. No caso da Índia, acho que talvez o maior nome, né, de todos esses que a gente mostrou aqui seja o Gandhi, né? Hindu, em termos de religiosidade, indiano, em termos de nacionalidade. Ele vai estudar na Inglaterra, aprende o inglês. A Índia vive sob domínio inglês nesse período todo, por parte do neocolonialismo. O Gandhi retorna, né, passa a divulgar a lógica hinduísta e, a partir de uma das características do hinduísmo, ele aplica isso para a questão da independência política. Existe uma característica no hinduísmo que se chama ahimsa, eu acho que é assim que fala. E basicamente o ahimsa fala sobre a não violência, não é? Mas não no sentido de passividade, não no sentido de
não fazer nada, não é? Eles dizem, dentro dessa lógica, que você pode até ser imparcial, desde que você não se identifique, para que aquilo não gere alterações na sua mente, você fique agitado emocionalmente e tal. Então, a lógica do ahimsa propõe que você enxerga a situação, mas tenta resolver de uma maneira tranquila e sem violência. E é isso que o Gandhi divulga e vira uma liderança dentro da Índia para promover essa independência, para angariar pessoas que orbitassem em torno dessa ideia, para que se pudesse reforçar essa lógica, não é? E como não era para pegar em armas e ser violento, não é? Como na maior parte dos demais países da Ásia e da África, a lógica foi inversa, foi de ahimsa, de tranquilidade. Mas como que isso é possível? Não é? O que o Gandhi propõe é aquilo que a gente está chamando aqui, ó, de desobediência civil. Né? Desobedece, simplesmente. Não precisa ser violento. Não se identifica com a violência que vem sobre você e não obedece, não precisa agredir. E a partir disso e de uma série de boicotes aos produtos ingleses, não comprar produtos ingleses, a Inglaterra vai perdendo força, adeptos nacionalistas pela libertação da Índia vão aderindo ao movimento e a Índia consegue a sua independência em 1947. Porém, essa Índia ela se divide em dois países, né? Índia, com maioria hindu, e o Paquistão, com maioria muçulmana. A divisão política aconteceu exatamente por causa da religião, né? São religiões diferentes, as pessoas muitas vezes não se identificam e, portanto, nesse momento de dependência é a hora também de se separar, né? O Gandhi, inclusive, foi assassinado por um radical. Foi assassinado, portanto, né? Em meio a essa luta toda. Tá. Então, falando especificamente daqueles casos Índia, Indochina, Quênia, etc., são aquelas características de uma forma meio genérica, né? Agora, aqui, para que tem dois blocos, né? Então, vamos lá. Surgimento de movimentos nacionalistas contra colonizadores. Isso é uma característica geral de todos aqueles movimentos, se a gente para observar, né? Todos eles tiveram um sentimento de nação para liberar o seu país. Todos eles tiveram um sentimento de defesa de autonomia. Queremos ser livres, queremos ser autônomos. Auto, com U, quer dizer para si. Nomia vem de nomos, quer dizer lei, basicamente. Então é a sua própria lei. Queremos a nossa própria lei. O Quênia quer criar suas próprias leis. A Índia quer criar suas próprias leis. Não quer obedecer às leis de fora. Heteronomia, né? As leis da Inglaterra, né? Então todos aqueles exemplos que a gente deu defendiam a sua autonomia. No caso da África, defesa da negritude, da valorização da cultura afro, né? Muitas vezes maltratada pelo racismo, pelos abusos físicos, pelos abusos psicológicos e toda a questão que a gente já está meio cansado de ouvir falar, né? Tá. Outra característica é a fragilidade das potências, Inglaterra, França, aquilo que eu tinha comentado, né? Os belgas, enfim, todos por causa da guerra. E uma outra característica é o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética para conseguir lá simpatias para os seus blocos. Então repara que aqui eu coloquei as características dos africanos e dos asiáticos, e aqui embaixo eu coloquei as características da Europa e das duas potências que estavam bipolarizadas na época, então. Tudo bem? Tá. Consequências dessa colonização que durou lá
centenas de anos ou aproximadamente um século, na maior parte dos casos, né? Mesmo que agora, a partir da década de 50, 60, 70, etc., esses países africanos estivessem livres e independentes, embora essa conquista política é, tenha sido alcançada, é exatamente por causa das décadas ou séculos de exploração, durante o neocolonialismo principalmente, é que surge na África, ou pelo menos ganha uma evidência na África, dificuldades econômicas, financeiras, tecnológicas, e isso acaba gerando fome, miséria, né? No caso do Cabo da Somália, que é o chifre da África, ali está a região mais pobre do planeta, que são aquelas cenas típicas que a gente vê, né, de crianças extremamente raquíticas, com as cabeças grandes e um urubu esperando a criança cercada de mosquito terminar de morrer para poder se alimentar da criança, né? Então, isso é a herança que os africanos receberam por parte de séculos de colonização, séculos de exploração, não é? Então, fome, miséria, doenças, AIDS, né, bem forte, guerras civis, porque a guerra civil acontece porque um grupo acha que a coisa tem que ser conduzida de uma maneira X e o outro grupo acha que tem que ser conduzida de uma maneira Y. Em, tudo bem, isso, pensar de maneira X ou Y é algo normal entre os povos, mas em momentos de crise muito generalizada, essas diferenças ganham evidência e muita força. E as pessoas, pelo nervoso da situação de crise, ficam mais intolerantes. E isso gera crise, guerra civil. Então, muitas guerras civis, né? Tutsis, Hutus, relacionadas a problemas de divisas de terra, questões relacionadas à cultura, à etnia, defesa do seu aspecto linguístico, cultural, religioso, etc. Né? Ditaduras, então, né, no meio do caos se instala uma ditadura e se dá um cala-boca aos debates, né? São todas sequelas desse período todo de neocolonialismo por parte dos povos africanos, principalmente, né? Agora, lembrando uma coisa, a África não é pobre, a África é riquíssima. O que ela é empobrecida. Vejam bem, pobre é diferente de empobrecido. Pobre é quando você não tem recurso para se superar. Empobrecido é quando você tem recurso, mas não consegue manipular e mexer esses recursos por problemas políticos, problemas econômicos. Então imagina a diversidade de recursos minerais, por exemplo, que existe naquele chão. É riquíssimo. Porém, a estrutura política montada em cima impede que essa riqueza venha à tona. Então é riquíssimo, não é pobre. A África não é pobre, ela é empobrecida. Tudo bem? Então aí agora algumas imagens de líderes, né? O Kenyatta e o Lumumba, né? Grandes representantes, né, das independências, né? Africana nesse caso. E o Ho Chi Minh, que era o líder, né, lá do Vietnã, da Indochina, e o Gandhi. Esse aqui com certeza é o mais conhecido popularmente, né, pelas pessoas. Só para vocês visualizarem então as figuras. Tudo bem? É isso então, gente. Pra gente não se estender muito mais. Valeu, abração para vocês. Até!